Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. E olha, eu quero agradecer aos tantos inscritos neste canal, a todos que curtem, que comentam, que compartilham, que mandam mensagens de apoio, tanto para mim quanto para as pessoas que eu entrevisto. Muito, muito obrigada mesmo. Bom, a história de hoje é a história do caso Lorenza Pinho, uma história que muita gente já conhece, mas que é preciso ser relembrada a todo momento, porque também tem muita gente que não conhece e também pode ajudar muitas outras pessoas. A Lorenza Pinho, ela foi vítima de feminicídio, justamente pelo seu marido, o promotor André de Pinho. Tem muita coisa nesse caso, é um contexto grande e o pai dela, o Marco Aurélio, está aqui para explicar tudo certinho, porque realmente é um contexto bem grande. Marco, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar contar um pouquinho, não só da história da sua filha, mas também um pouco da sua história que faz parte da sua vida. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa Uma tarde. história muito triste, que até 3 anos e meio depois eu continuo muito abatido com esse problema todo que ocorreu. Muito difícil de suportar, Milena, mas passo a passo vamos caminhando. Marco, até para falar desse passo a passo, a gente começar bem lá do comecinho, é, como é que era como é que era a Lorena, a Lorenza, antes até de conhecer o André? Como é que era a vida dela? Como é que ela vivia em casa? Ela é irmã gêmea também, né? Isso, a Lorenza é univitelina com a Amanda. Duas meninas muito alegres, duas meninas extremamente bonitas, puxaram a mãe, não a mim, com certeza. Muito bonitas, muito alegres, e tinha uma vida muito boa dentro das minhas condições, classe média, mas uma vida muito satisfatória. Eu acho que elas tinham uma boa vida. E como é que surgiu esse nome Lorenza? Muito bem. O nome Lorenza surgiu antes da Lorenza nascer. Nós morávamos no Rio de Janeiro e minha mulher estudava inglês e nessa turma dela tinha uma italiana, esposa do cônsul da Itália no Rio de Janeiro. E o nome dela era Lorenza. E nós nos encantamos com o nome e guardamos para quando a nossa filha nascer, colocaríamos o nome dela de Lorenza. E dessa infância, Marco, o que que você lembra, assim? Porque os aniversários era duplo, né? Como é que era? E se comprava uma coisa, você Sim. comprar para outra também? E elas eram assim, tinha que comprar igual, porque era um problema muito sério. E gêmeos no primeiro filho é muito difícil. Mas nós, com carinho, fomos levando e eles tiveram uma infância boa, uma juventude muito boa. E ali, começando na adolescência, claro que a Lorenza, tanto a Amanda, começam a mudar também o corpo, começam a ter outros interesses. E o que que você percebia de comportamento na Lorenza? Teve alguma mudança? Não, elas, como eram gêmeos e andavam juntos, eu achei que sempre achei que, embora fossem iguais, porém muito diferentes, mas tinham um comportamento muito parecido, gostavam das mesmas coisas e etc. e tal. Levaram uma infância, juventude que naquela época era o que as meninas do nosso ciclo levavam. E Foi uma boa vida, sem reclamar, sem nenhuma novidade específica. Não. Eu viajava muito, eu sou aviador, mas a mãe delas ficava sempre muito em cima. Foi muito bom, foi muito bom. E Marco, em que momento vocês foram apresentados ao André? Até como é que ela conheceu? Esse negócio do André é muito estranho, porque
Um belo dia, eu estava chegando de viagem e a Lorenza chegou em casa e já tinha falado para a mãe dela: Mamãe, eu me casei. A Beatriz quase caiu dura para trás. E quando eu cheguei, ela falou. E a Lorenza chegou lá por umas 6:30 da tarde em casa, bateu a porta, disse: Oi, pai, esse aqui é meu marido, o André. Assim, de Foi, primeira. foi assim que eu fiquei sabendo que minha filha foi casada, tinha sido casada, e foi assim que eu conheci o André. E, a mesmo caso, a Beatriz, a mesma coisa. Isso eu não sei te explicar até hoje, qual foi o motivo. Eu pergunto para Amanda, Amanda é a irmã dela, Amanda também não sabe o motivo, ninguém sabe o que que houve. Ninguém Não sei o sabia desse que houve, não. relacionamento antes até. Não, não, o relacionamento aparentemente aconteceu 20 dias antes. Nossa. Não aconteceu mais que isso, não. Foi nesse tempo. A Lorenza era muito rebelde. Isso não era, não. Não sei explicar, não. Mas ela então, ela gostava bastante do André, assim, dava para notar o que que você reparava? Não, eu não sei se ela gostava bastante, porque ela conhecia o André há muito pouco tempo. Uhum. Né? Posteriormente, talvez pelo choque, talvez por outras coisas, eu nunca gostei dele, não. Você já tinha uma percepção. É, mas ela aparentemente gostava dele. E isso é incrível, Marco, porque eu já entrevistei outras pessoas aqui no canal, pais, mães, e eles têm essa percepção no início, né? Eles têm uma percepção, meio que um instinto, talvez. Eu acho que é instinto mesmo, porque eu nunca gostei dele. E quando ele assassinou a minha filha, eu já não falava com ele há uns 3 anos, mais ou menos. E, Marco, ela já estava grávida? A Lorena? Quando ela casou, É, já estava grávida. vocês já sabiam. E eu acho que ela nem sabia ainda que estava grávida, porque foi muito no início, E como é que vocês mas souberam da gravidez? ela estava grávida. Uhum. Como é que Foi você. um. Porque é surpreendente, né? Tudo meio que do É, nada, assim. a gravidez foi a menor surpresa. Foi a menor surpresa. Não é? A gente entende perfeitamente isso. O que eu não entendo é, papai, esse aqui é meu marido, eu casei ontem. É isso que eu não entendo. Isso é que nós não entendemos. E vocês Hora sempre nenhuma. tinham. Mesmo 10 anos depois, eu continuei não entendendo. E vocês sempre tinham amizade, assim? De pai e filha? De falar as coisas? Tínhamos, existia é, algum distúrbio por causa do André. Eu não gostava dele e demonstrava também que não gostava dele. Então, ele evitava vir na minha casa, ele vinha muito pouco, e por conseguinte, a Lorenza vinha muito pouco. E lembre-se que eu viajava muito também. E, Marco, então, quando ela casou, ela saiu de casa, foi morar com o André. Nesse mesmo dia, ela já não voltou, mais, não ficou mais em casa. Nossa, é tudo muito rápido. Muito rápido. É, foram vários baques, né, para vocês como pais. É tudo muito. Foi uma situação muito difícil. E, e Marco, como ele morava sozinho, morava com os pais? Não, ele morava com os pais na época, mas tinha comprado um apartamento que estava ficando quase pronto e meses depois, 3 ou 4 meses depois, eles se mudaram para esse apartamento. E vocês chegaram a conhecer os pais dele? Oi? Você conheceu os pais dele?
Como é que era? Eu conheci os pais dele muito tempo depois. Nossa, Os pais dele também não ficaram assustados, pelo que eu sei, sim. né? Esse processo foi uma surpresa para todo mundo. E ela morava perto, mesmo morando com ele, ela morava perto de vocês? Morava relativamente perto, Vocês, relativamente perto. vocês iam Os lá? bairros, os bairros eram próximos. Uhum. E como é que era a relação na casa deles? Você tinha algum entendimento? Não, que nesse momento eu não, eu sempre fui muito pouco lá. Quem ia mais era a mãe dela, a Beatriz. A Beatriz dizia que aparentemente era um relacionamento normal. Então não se tinha nada a perceber, não, que chamasse atenção. O negócio foi chamando a atenção tempos depois, 7, 8 anos depois, é que nós começamos a achar que tinha algumas coisas muito estranhas. O André era uma pessoa muito mentirosa. Ele mentia demais. E essas mentiras eram visíveis, não é mentirinha, não. Ele contava histórias totalmente hipotéticas que posteriormente a gente percebia que eram realmente hipotéticas. Você pode dar um exemplo? Ai, ele corria atrás de bandido, dava tiro em bandido, e etc. E tal, principalmente coisas policiais. Ele tinha um sintoma que ele se sentia um Superman, não Superman, um detetive impossível, etc. E tal. Eles criaram um processo lá que umas pessoas. Ele foi promotor do crime organizado em Belo Horizonte durante um tempo, e a partir daí ele disse que atiraram no prédio da casa dele, depois que picharam o carro e deram um tiro no vidro do carro. Algumas coisas que nós ficamos sabendo depois que não existiu. E outras coisas a mais que eu não vou me recordar aqui exatamente agora. E Marco, Veja bem, tudo isso que eu falo com você é um processo muito difícil para mim, Milena. assim, Essas lembranças que eu trago comigo, eu as trago de uma maneira muito difícil. e eu até peço desculpa, porque eu sei que qualquer entrevista, principalmente essas que remetem ao passado, aos detalhes, de certa maneira tocam uma ferida, né? O tempo para quem perde uma filha, um filho, não passa, é um tempo diferente também, né? É uma dor realmente que creio que seja imensa. Eu não posso sentir, só você que sente essa dor, mas até peço desculpa ter que relembrar tudo e vamos no que você queira relembrar também. Ao mesmo tempo, eu acho que o ato de relembrar, eu me prometi, quando terminou o julgamento do assassino André de Pinho, que eu lutaria pela causa feminina. O processo do feminicídio, para nós, da minha classe, nós achamos que isso está sempre muito longe da gente. Ah, isso acontece na favela ali da esquina. O feminicídio está do seu lado. Basta você olhar e querer enxergar. E nós, homens, não ligamos muito para isso, não. Não ligamos que essa é feminista boba, chata, falando isso. E o que falta nesse processo todo é nós, homens, tomarmos uma atitude à frente disso. Então, eu prometi à minha filha que eu iria, enquanto pudesse, lutar a respeito e colocar esse assunto sempre à pauta, mesmo
que isso venha me doer muito, como está doendo agora. Mas eu acho que é obrigação minha falar para você, pai, não deixar acontecer o que aconteceu com a minha filha. Marco, Isso é que é o isso que você está mais falando, importante. essa sua luta, ela é muito importante. Quase sempre quando eu vou entrevistar alguém, sempre é a mãe, né, que vem falar, sempre é uma mulher. E claro, ela tem um lugar de fala de entender talvez mais a respeito dessas situações, mas é muito importante a gente ter o outro lado também, principalmente do pai, de um homem, de compreender essa importância também de que os homens têm, né? Até na criação dos filhos, como os pais do André possivelmente também tenha. Claro que não tem responsabilidade do ato dele, mas para que os pais que estão gerando filhos agora tenham essa compreensão também de criarem os filhos respeitáveis, né, com relação às mulheres, principalmente. E eu repito, Marco, que se tiver algum gatilho na entrevista, alguma coisa que seja muito difícil para você, só me avisar. E até falando do feminicídio, ele começa, o abuso, né, a violência contra a mulher, ela começa talvez até psicologicamente nesse controle, nessa manipulação. A, a Lorenza, ela fazia alguma faculdade? A Lourença, quando, nesse época que ela casou, ela estava no último ano da faculdade de administração. 20 e poucos anos ali? Ela tinha, Hein? ela tinha 20 e poucos anos por aí? Tinha 21 para 22 Uhum. anos. E ela largou a faculdade. Como largou a casa, como largou tudo. Largou e faltando 3 meses para a formatura. E quando ela largou a faculdade, ela explicou por que que ela largou? Não, não deu nenhuma explicação. Veja bem, o clima ficou tão pesado que eu gostava muito pouco de conversar a respeito, porque é uma coisa que não tem a mínima lógica. Não tem a mínima lógica. Veja, 3 meses com festa de formatura já paga, agendada, ajustada, tudo direitinho. E, de repente, ela larga a faculdade, vou casar, não, casei. Entendeu? Foi pior do que vou casar. Porque vou casar, ela está me avisando. Casei, ela já casou. É, Entendeu? Foi uma situação então é um difícil. baque Muito muito forte para vocês como pais. Ela casar, difícil. ficar grávida, sair de casa, largar a faculdade. Ela que sempre teve tudo ali de vocês, né? Teve esse carinho de vocês que é perceptível. Realmente não dá para entender, né, Mário? É, Não, mas, não, não é só eu que não entendo. Porque se fosse só eu que não entendesse. Com licença, vou tomar um golinho de água, claro, tá? pode tomar. Se fosse só eu que não entendesse, o responsável devia ser eu por alguma coisa. Mas eu não entendi nada, a mãe delas nada entendeu, e a irmã dela nada entendeu e não entende até hoje. Não entende até hoje. Foi uma atitude rebelde, mas uma rebeldia por quê? Rebelde sem causa. Uma coisa muito estranha. Não sei te explicar. E Isso daí já me. talvez até já tinha começado a manipulação do próprio André nela, né? Mas eu acho que foi muito tempo. Ela também é responsável por isso, porque foi Sim. muito pouco tempo. Eu acho que o que aconteceu posteriormente, a mudança de temperamento da Lorenza posterior, aí sim eu acho que houve muita influência do André, com certeza. E Marco, por mais que vocês estejam ali tentando entender tudo, vocês também tinham ali, querendo ou não, um primeiro neto sendo gerado.
possivelmente vocês querendo também ficar próximo dele. Como é que foi o nascimento desse neto? Vocês acompanharam esse processo? Eu sempre acompanhei pouco. Uhum. Quem acompanhou mais foi a Beatriz. Eu sempre acompanhei pouco. Eu, logo após esse casamento da Lorenza, eu não tive uma proximidade com ela barra ele, porque ela só saía com o André, só andava com o André. Eu não queria ver o André, então era muito, muito complicado. E como é que ele tratava o senhor? Nas poucas vezes que nós nos vimos, nós nos tratávamos com, eu e ele, com indiferença, com total indiferença. E houve muitas brigas entre eu e Lorenza por causa dele, de ficarmos incompatibilizados um ano sem falar um com o outro, porque ela queria que eu seguisse o pensamento do André e não era minha intenção seguir, porque ele é um calhorda, e calhorda não pode ser seguido. E como Calhorda, eu estou o sendo pensamento? gentil, tá? Como é que era o pensamento dele? A respeito. Que você A disse que não. respeito de mim? O Não, pensamento de vida, assim, que você não queria seguir. Até então você conhecia. não. Ele era um cara muito complicado, menino. Uma complicação geral. Toda pessoa que mente demais, Milena, você não acredita em nada que ele falava. Mentiam demais. A própria Lorenza, no final da vida, ela acompanhava muito ele. A Lorenza teve uma série de doenças que depois nós ficamos sabendo qual foi o motivo das pseudodoenças e doenças sérias, como câncer no cérebro, por exemplo. Doenças sérias. Que depois nós ficamos sabendo por quê. A Lorenza raspou a cabeça, a Lorenza ficou com câncer. E nós soubemos depois que esse câncer era uma desculpa do André em relação à Procuradoria do Estado, porque ele não estava indo trabalhar. Aí ele criava uma série de desculpas para conseguir, como eu explico para você, para conseguir o motivo de não ir trabalhar, Licença, né? justificar, entendeu? Quando eu soube disso e falei com a Lorenza, eu fiquei uma arara. Eu digo, gente, isso é uma coisa muito estranha. Não, papai, porque o André ele está sendo muito perseguido pelo procurador e tive que fazer isso e não sei o quê. E ela ia internada, que tinha uma série de problemas que não existiam. E isso tudo foi deixando a gente, foi me deixando principalmente extremamente furioso com esse negócio todo. E é compreensível, Marco. É compreensível. É que o assunto é muito longo para eu explicar. Se eu explicar tudinho, você não vai nem acreditar. Você não vai acreditar. E a Lorenza, infelizmente, nesse final de tempo, ela participou disso também. Ela foi, na minha opinião, é muito cômodo eu, como pai, dizer que ela foi induzida, mas com certeza ela foi induzida. Tanto foi induzida que ela foi morta. Tanto foi induzida que foi morta. A Lorenza era uma mulher muito bonita. E o André, alta, de olhos claros, olhos verdes azulados, e o André usava muito a Lorenza como enfeite.
A Lorenza chegava numa festa com eles, e mas quem é aquela moça bonita? É a esposa do promotor. E isso foi usado muito por ele. E isso tudo me deixava aborrecido. E eu achava que ela tinha também que enxergar certas coisas e ela não enxergava. Coisas de pai mais velho, bobo mesmo. E Marco, E alguma coisa hum, mudou com o nascimento do seu neto? não, não mudou. Ela teve um filho atrás do outro. Mas esses filhos aproximavam ou afastavam cada vez mais a família? Não, eles nunca foram próximos da gente, não. Ele não deixava que eles se aproximassem da gente, não. Não, muito pouco. E você tinha Eu preocupação dos seus percebi. netos? Hein? Você tinha essa preocupação dos seus netos? A respeito. Do que se passava em casa, de conversar Ah, com eles? tinha, tinha. Mas enquanto eles eram muito pequenos, Milena, eu não tinha uma preocupação tão grande. Depois que eles cresceram, aí eu comecei a ficar mais preocupado. Quando eles passaram dos 15 anos, aí eu fiquei muito preocupado. Tanto preocupado eu fiquei que houve uma série de problemas com esses meninos na morte da minha filha. Houve uma série de problemas graves, com declarações que eles deram para a mídia e etc. e tal. Isso me deixou e me deixa até hoje. Esse filho, esse que você falou, um filho atrás do outro, ela teve 5 filhos. Mas era desejo Sim, dela ter quantidade de era filhos desejo dele, dele? porque quando ela teve a Manuela, que foi o terceiro filho, o médico falou que ela não poderia ter mais filho, que ela estava com a parede do útero, não, útero, ovário, uma parede de algum órgão de vocês muito fino e que era muito arriscado. Ela teve mais dois. Eu falei, André, pelo amor de Deus, a Lourença vai morrer. Não porque eu, eu tenho um guia, ele tinha fatores espirituais aí, que ele dizia que seguia certas coisas, que ele tinha na outra geração tido 7 filhos com a Lourença e tratou a Lourença muito mal. Por isso, ele teria que ter 7 filhos com ela e iria tratá-los muito bem. Tratou tão bem que matou a minha filha. E Marco, enquanto isso, a Lorenza ficava em casa, ele realmente tinha acabado com a carreira dela, assim, com o futuro. Ah, acabou. A Lorenza nunca mais trabalhou, nem estudou. Ela voltou a estudar depois de eu fazer uma pressão. Lorenza, isso inclusive enche um pouco seu dia, vai estudar um pouco. Ela fez vestibular para direito, não quis mais fazer administração, passou, mas estudou 3 meses só e largou. E aí não estudou mais. Ficava em casa exclusivamente cuidando dos meninos. E Marco, ela tinha amigas, ela saía ou só ficava em casa? Muito poucas amigas. O André não aceitava que ela tivesse amigas de contato. As meninas do colégio, elas tinham um grupinho no colégio muito bom, que a minha outra menina também pertencia, e as meninas falaram com a Amanda, Amanda, eu não vou mais lá não, porque eu fui lá na casa da Lourenço, o André chegou com uma cara feia para a gente, danada, eu não vou mais lá não. E as meninas desse grupinho, por exemplo, saíram todas. Se a Lourenço ia fazer unha, ele ficava do lado da manicure. Ele tinha uma coisa meio complicada. Não é ciúme, isso não é ciúme, é uma Uma coisa posse. estranha. Uhum.
É o sistema de posse. Ele tinha uma posse muito grande pelo Lourenço. E com A posse, relação, aham, com por relação exemplo, eu morava em Uberaba nessa época. Falava, Lourenço, vem para cá com os meninos, o André está trabalhando, está de folga. Eu morava numa casa boa lá em Uberaba. E vem para aqui, tem a piscina aqui de casa, vocês vão ficar, os meninos vão gostar muito. E ele nunca deixou. Ela foi em casa 2 vezes. As 2 vezes com ele ficou muito pouco tempo, de um dia para o outro, e é uma distância grande, são 10 horas de carro de Uberaba até Belo Horizonte. Então, ele não gostava. Tem umas coisas, esse processo de posse, eu vou te contar um dos casos que me lembra. Essas meninas estavam lá em casa e elas estavam com o cabelo muito grande, muito feioso. Aí eu falei com a Andréia, minha esposa da época, Andréia, leva essas meninas para cortar o cabelo. O cabelo delas está muito feio, você tinha uma cabeleireira muito boa. Mas ela disse, vou levar sim. Aí, num belo dia, ou no outro dia, ou no dia à tarde, ela falou com a Lorenza, aí botou a Lorenza no carro junto com os 3 meninos, as 3 meninas, e estava sendo. Eu falei, ei, onde é que vocês vão? Eu vou lá no cabeleireiro. Ela falou, não, eu vou também. Aí a André falou, não, André, uai, o que é isso que você faz na minha cabeleireira? Lá só tem mulher, o que você vai fazer lá? Pegou o carro e foi embora. Era assim. é realmente uma posse e tornava ela um objeto. É, era objeto mesmo, era um objeto. Esses problemas de posse foram sempre muito visíveis da minha parte. Uhum. Então, ele não gostava, por exemplo, hoje você usa muito mensagem de texto. Eu mandava mensagem de texto para a Lorenza, quem respondia era ele no telefone. E a Eu Lorenza, fiquei então, sabendo, deixou de existir, né, como pessoa. eu fiquei sabendo disso depois. Ele pegava o telefone da Lorenza e ele redigia as, as perguntas, o bate-papo nosso. E Marco, como é que ele tratava os filhos? Claro, até onde você Bem, conhecia, né, na sua frente. não, aparentemente tratavam-os muito bem. Uhum. Eu nunca vi. Eu posso falar de outras coisas do André, mas em relação Aos filhos. a esse processo de paternidade, aparentemente eles nos tratavam muito bem. Uhum. Eles tiveram alguns problemas financeiros no final, que eu acho que a partir disso daí é que veio a criar o ápice do assassinato da minha filha. Como é que começou isso? O André teve problemas na procuradoria e foi suspenso da procuradoria. Essa suspensão dele cortou parte do salário dele e parece que, não sei o volume, mas parece que foi 40%. Sim. Então, o E você poder sabe o aquisitivo motivo? despencou. Despencou. E isso foi trazendo uma instabilidade grande para a Lorenza, e a Lorenza, de repente, começou a engordar. Ela engordou bastante até morrer. E eu acho que esse ato dela engordar, o André perdeu o bibelô que ela tinha. Ele tinha um bibelô. Agora estava gordinha, etc e tal, e estava relaxada. Por que estava relaxada? Porque eles não tinham mais posse. E eles moravam num apartamento muito bom, num bairro muito bom em Belo Horizonte, e esse apartamento era financiado, ele não pagava esse apartamento durante muito tempo. E esse apartamento, ele conseguia segurar os protestos em relação ao pagamento, porque ele era promotor. Isso ia para um juiz, ele chegava
no auxiliar do juiz, pedia para, esse processo é meu, bota isso aqui para trás. Ah, pois não, doutor. Queria agradar o promotor e botava para trás. Mas um dia eles foram despejados do apartamento num dia à noite. E esse despejo, eu tinha um apartamento lá em Belo Horizonte e ela foi para esse apartamento, um apartamento pequeno. Ela foi para esse apartamento e ficou lá nele uns 7 para 8 meses. E esse período todo ela ficou extremamente deprimida. E essa depressão, acho eu que foi levando o André a ficar com ranço em relação a Lourenço. E, Posteriormente, eles mudaram para um apartamento maior. Esse apartamento maior é o apartamento que ela morreu. E eles viveram lá 6 a 7 meses, e nesses 6 a 7 meses, ela foi assassinada, Marco, 7 meses depois. eu sei que é difícil principalmente relembrar disso, mas você vê até onde consegue contar. Como é que foi o dia 2 de abril de 2021? Ai, ai. Muito bem, eu morava em Uberaba, conforme te disse. Eu estava em casa, deitado na cama. Eu tenho a mania de acordar e ler o jornal, que eu falo jornal via celular pela internet, né? As notícias do dia. E eu recebi uma mensagem da minha neta Mariana, que é a segunda. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Com essas doenças da Lorenza, hipotéticas que não existiam, uma vez a Andréia, minha mulher da época, falou o seguinte: um dia a Lorenza vai acontecer alguma coisa e ela vai falar e a gente não vai acreditar. Muito bem. Fecha parênteses. Eu recebi uma mensagem exatamente às 9 horas da manhã, 9h00. Meu pai tentou lhe ligar e não conseguiu. Mamãe morreu. Ponto. Final. Eu peguei e olhei aquilo e disse, isso é brincadeira, não é possível. Aí o telefone da Mariana. Pego o telefone para a Mariana e ligo para ela. O telefone não atende. Ligo para o telefone da Lorenza, o telefone não atende. Ligo para o telefone do André, que eu não sabia, eles tinham o hábito de mudar de telefone a cada 90 dias, 4 meses, números, porque os bandidos iam perseguir o telefone dele, então ele mudava o telefone de todo mundo. E eu não consegui. Eu digo, gente do céu, a minha filha, se está doente, ela está no Mater Dei, que é do hospital que ela ia constantemente. Liguei para o Mater Dei e não consegui informação. O Mater Dei alegou que não podia dar informações para mim por telefone a respeito desse assunto. A Andréia, minha mulher, tinha uma irmã que era da Polícia Militar e eu liguei para a Kátia e disse, Kátia, eu recebi essa notícia, eu não consigo falar com o Mater Dei. Você não consegue alguém da Polícia Militar para confirmar esse negócio da Lorenza? Embora eu ache que não seja nada disso. E a Kátia foi tentando com os amigos dela de Belo Horizonte para ver se algum deles estava de serviço e que pudesse ir ao hospital. Ao mesmo tempo, o Vitor, marido da Amanda, tem um irmão que era médico do Mater Dei. E eu tentei falar com o Vitor, era Sexta-feira da Paixão, e eles estavam na Serra, no Rio de Janeiro, passando o final de semana.
Não consegui falar com ele e, por conseguinte, não consegui. Bom, só para explicar para as pessoas, né, a bateria do Marco do celular acabou, acabou, né? E ele teve que recarregar e voltamos aqui depois de algum tempo. Então, Marco, você estava falando do dia 2 de abril, em que você tentava contato por telefone e ninguém respondia. E não conseguia. Então, eu precisava ter uma confirmação, em virtude desses outros fatores que eu já falei para você, de diversos assuntos de doença que não eram existentes. Então, a irmã da minha cunhada conseguiu um oficial da Polícia Militar que ele foi até o Mater Dei e conseguiu a confirmação que a Lorenza tinha falecido. Então, eu continuei tentando falar com o Mater Dei, porque eu estava deduzindo até aquele momento que minha filha estava lá. Ela foi para o hospital, sentiu alguma coisa, foi para o hospital e lá veio falecer. Eu estou encurtando um pouco essa conversa porque ela é meio longa, sabe? Mas eu tenho o Então, tempo que precisar, viu? Nem se preocupe. Milena, depois desse processo, que nessas alturas está todo mundo tentando entrar em contato com alguém. Andréia, minha mulher, conseguiu falar com o André. E aí falou, André, o que, que houve com a Lorenza? Ah, André, a Lorenza descansou. Aí o André falou, uai, o André, descansou de quê? Não, ela estava com muita dor na barriga e aí faleceu. Mas o que que houve? Aí falou, não, eu estava lá em casa, chamei um médico e ele chegou lá e ela estava morta. Muito bem. Isso era por volta de meio-dia e meio da sexta-feira, dia 2 de abril. Eu peguei o carro junto com a Andréia e partimos para Belo Horizonte. Uma estrada difícil, nós estávamos na época do primeiro dia de pandemia, que tinham fechado cidade, etc e tal. Um dia muito complicado. E essa estrada você tem muito pouco acesso a telefone celular. E eu consegui falar com a Amanda, minha filha que estava em Petrópolis, avisei a ela e falei rapidamente com o André, dizendo que eu estava indo para Belo Horizonte. E ele pediu para mim, disse, eu podia fazer o último desejo da Lorenza, que eram as cinzas dela serem jogados no Rio São Francisco, na Fazenda Baluarte. A Fazenda Baluarte é a fazenda de um amigo nosso. Eu falei, uai, André, a gente faz sim, mas você não vai fazer autópsia, etc e tal? Não, não precisa não, está tudo resolvido. É só se eu chegar e vai ter um funeral rápido, porque está em pandemia, e nós vamos levar para cremar. Eu achei esse processo todo muito estranho. Achei o processo. Vê uma aguinha para mim, Cláudio. Achei o processo da rapidez, das soluções muito complicadas. Então eu consegui, 2 horas depois, lá para umas 3 horas da tarde, eu consegui falar com o Vitor da Amanda, que já estava em trânsito para Belo Horizonte. Desculpe, já estava em trânsito para Belo Horizonte, e eu sabia que o Vitor tinha um amigo que era da Polícia Civil em Belo Horizonte. Aí eu falei, o Vitor, eu estou achando essa história muito complicada, muito estranha, muito confusa. Eu queria que você visse com esse seu amigo da Polícia Civil
e que evitasse qualquer processo de cremação da Lorenza antes de eu chegar lá. E continuei indo para Belo Horizonte. Nisso, o Vitor conseguiu um contato com esse amigo dele. Esse amigo dele entrou em contato com o delegado do DHPP, doutor Alexandre, uma pessoa que eu devo um favor imenso para o resto da minha vida. Ele saiu procurando o corpo da Lorenza e conseguiu achar por volta de 5h30, 6h30 da tarde. Ao chegar nesse local de preparo de corpo, ele foi olhar o corpo e percebeu pelo pescoço da Lorenza que tinha a marca de esganadura. Aí ele avisou ao departamento lá na loja de preparação. Como é que eu chamo isso, Claudio? A loja que prepara corpo? Loja não. A empresa que faz preparação de corpo para enterro. Disse, não, essa menina não pode ser mais tocada nela. E eu estou chamando o IML aqui porque isso foi um assassinato. Chamou o IML pegou o corpo da Lorenza e levou para o carro do IML, né? E levou para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Nisso, essa empresa acabou avisando o André. E eu estou na estrada ainda, não cheguei em Belo Horizonte. Começou. Deixa eu me achar, Marco. Eu estava em Belo Horizonte, e avisou o André que eles tinham retirado o corpo e o André ficou uma fera. E aí procurou saber e foi para o IML. Nisso eu chego em Belo Horizonte por volta de 8h30 da noite. Recebo uma ligação desse doutor Alexandre, policial, me falando que minha filha estava no IML, que precisava de identificação, mas o marido dela tinha acabado de chegar. E eu perguntei, mas o que houve, doutor? Alguma coisa, algum suicídio? Não, nós não estamos levando para esse lado. Quem não está levando para um lado de uma pessoa que foi encontrada morta, que não é suicídio, só pode ser assassinato. Isso é dedução minha. Isso a autópsia não tem sido feito ainda. Aí o André chegou lá e quis desacatar o policial, alegando que ele era promotor de justiça, e que ninguém poderia fazer nada com a mulher dele. Só que o Vitor já tinha avisado ao policial que ele era promotor. Esse policial falou com a chefe dele quando percebeu as marcas no pescoço, e a chefe entrou em contato com a promotoria geral e avisou que estava levando o corpo e que era um assassinato da mulher do promotor. E a procuradora de plantão autorizou. Então, eles avisaram isso ao André, que foi autorizado, e que ele não podia mexer. Não, eu vou lá entrar para ver essa autópsia, não vai entrar, não. E eles fizeram a autópsia da Lorenza e chegaram à conclusão que ela tinha sido esganada, que ela tinha fraturas na vértebra de esganadura. Esse resultado saiu no sábado, sábado de Aleluia. O assassinato foi na sexta-feira da Paixão, por volta de 2h30, 3 horas da manhã. A partir desse momento, eles já tinham colocado o André
pelos depoimentos dados, que não tinha ninguém em casa, etc., tal, que o André era o principal suspeito. Eles entraram em contato com o procurador. Lembre-se que nós estamos na Semana Santa. Todo mundo está viajando, ninguém está em casa. E o homem é promotor do Estado. Mas conseguiram falar com o procurador e o procurador autorizou a prisão dele. No domingo de Páscoa, dia 4, o André foi preso. E está preso até hoje. Marco, como é que foi o julgamento dele? 2 anos de uma angústia como eu não sei se eu tenho jeito de passar uma maior. E espero que não tenha. 2 anos de julgamento. Ele tentou o máximo possível postergar. Primeiro, que o julgamento foi em segunda instância. E ele não queria que fosse em segunda instância. Por quê? Porque isso ficamos sabendo depois. A situação do André no Ministério Público era a pior possível. Ele tinha. Ele tinha uma. Como é que eu falo? A moral dele durante o Ministério Público era a pior possível. Então, ele procurou o máximo levar para a primeira instância, porque aí era júri popular, ele como promotor, tinha muitas maneiras de procurar escapar. E se fosse em segunda instância, ele ia ser julgado por 20 desembargadores que conheciam a ficha do André. Ele tentou durante muito tempo, e foi uma luta de uns 6 a 7 meses, para conseguir que esse julgamento fosse na segunda instância. Ele levou isso até para o STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Mas não conseguiu e foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça de Minas Gerais e foi condenado com 22 votos a 0 a uma pena de 22 anos e 9 meses de cadeia. Obviamente, ele negou tudo. Tudo foi negado, tudo foi falado e criaram uma série de ilações sobre a Lourenço que me deixou e me deixa até hoje muito, muito, muito doído. O que que eles falaram? É, a justificativa é que a Lourenço, a minha filha, não bebia. Ela não gostava de bebida. Época, hora nenhuma. Um copo de cerveja, não quero não. Um golinho de champanhe para brindar ao final. Não, não quero não. Ele dizia que estavam dizendo, ele e os 2 filhos mais velhos, que ela estava andando bêbada por dentro de casa, caindo, tropeçando, derrubando as coisas. Os filhos também disseram isso. Os 2 filhos mais velhos. O nome disso chama-se Síndrome da Gaiola de Ouro. Você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar? Bem raramente, mas pode dizer. Muito bem. A Síndrome da Gaiola de Ouro é o seguinte: eu tenho alguém que cuida de mim. Se essa pessoa perder, eu perco meu contato financeiro. Ou seja, se o pai fosse preso, como foi, como eu vou ter uma boa vida? Boa vida é uma boa vida. Filha de um promotor, o salário de hoje deve ser uns 60 mil por mês. Isso é uma boa coisa. E esses 2 meninos não alegaram, eles falaram isso em entrevistas
Durante esse julgamento do André, isso nós fomos lá em Belo Horizonte umas 20 vezes ou mais, e sempre com muito. A mídia foi muito grande em Belo Horizonte a respeito e até nacional. Então, os repórteres perguntando, etc. e tal, e, e eu não o poupei hora nenhuma, porque eu sabia que ele tinha matado a minha filha. Como foi comprovado que ele matou a minha filha. Eu não sei se você sabe de detalhes, mas eu vou te dar um detalhezinho que não é pequeno, é um detalhe muito grande, que foi aí que foi o motivo que ele realmente ficou denegrido. Quinta-feira da Paixão, a Lorena estava muito mal em casa. Ele saiu para o supermercado, comprou 2 garrafas de cachaça e levou para casa. Nessas 2 garrafas de cachaça, meia garrafa de cachaça ela bebeu. Ela não bebeu porque ela não bebia. Foi entornado por dentro da sua boca e foi constatado durante a autópsia que ela tinha essa quantidade absurda de álcool dentro do organismo. Segundo o médico, ela não conseguiria nem ficar sentada com essa quantidade de álcool. E ele também tinha retirado um pouco pouco não, bastante sangue dela, pelo que eu... Esse sangue, essa é a grande pergunta. Esse sangue nunca foi achado. Depois eu fiquei dizendo, gente, eu olhei naquela casa toda, só não olhei no lugar, na geladeira, no congelador da geladeira. Eu não olhei. Mas uma pessoa tem aproximadamente 5 litros de sangue no corpo. Quando foi feita a autópsia da Lorenza, eles tiveram que espremer o baço dela para coletar sangue para fazer uma série de exames. Ela tinha 0,8 miligramas de sangue. Agora, o que foi feito de sangue, não sei. Não sei. Mas ele tinha. Ele gostava de certas seitas malignas, diabólicas, ou queiram dar um nome que queiram, e gostava muito desse processo como um todo. Isso desde sempre. Eu sabia disso desde uns 5 anos antes da Lorenza morrer, 4 a 5 anos. Por que que isso não foi levado mais a tempo durante o julgamento? Segundo o procurador promotor do caso, disse, Marco, isso é uma coisa que nós não vamos conseguir provar com facilidade, não vai ajudar em nada o processo. Que o André tirou o sangue ou não tirou o sangue, não interessa. O que interessa é que ele matou a Lorena. Nós vamos abrir um espaço para ele dizer, não, vocês estão usando causa religioso, etc. E tal, e não vai mudar absolutamente nada. E foi isso, e não mudou em absolutamente nada. Marco, eu vi que ele também teve que pagar, não sei se deve estar pagando ainda, multas porque guardava uma arma no quarto do filho, que era menor de idade na época. Sim, ele tinha um revólver, ele tinha 2 revólveres. Um deles, que ele usava como 007, usava na canela, preso na canela, perto do tornozelo. Esse não foi achado. O outro revólver dele foi achado. Estava na gaveta do filho dele.
E isso deu mais 11 meses de condenação para ele, mas em regime aberto. E Marco, ele chegava a te ameaçar? Ah, me ameaçou. Ele me ameaçou umas 3 vezes de me matar. Por que motivos? Discussões que nós tivemos, e no meio da discussão surgiu, não, porque eu acabo com você, eu vou lhe matar, etc. Não. Isso antes do acontecido. Isso antes do acontecimento. Eu, depois do acontecimento, eu não falei com ele, não. Para não dizer que não falei, no dia que eu fui interrogado lá no tribunal, porque todos nós fomos ouvidos, ele estava sentado na minha frente e ele fazia perguntas para o advogado dele fazia para mim. E Marco, essas dores que a Lorenza tinham, é claro, obviamente mais uma invenção dele, mas quando ela ficava doente, quem ajudava? Como é que era? Porque você disse que ela tinha entrado até em depressão, ela ficava sozinha? Ficava sozinha. Ela ficava muito internada no Mater Dei. Eu fui umas 3 ou 4 vezes, daí depois eu também me cansei, chegava lá, mas não, não tem nada mais, ela está dizendo que está sentindo dor, então fica aqui. E ela disse no final que ela tinha muita cólica renal. E eu já tive muita cólica renal. Muita que eu digo o seguinte, eu tive cólica renal durante 30 anos. Não continuamente, ela dava normalmente 2 em 2 anos. A sem vergonha da cólica era muito constante. Então eu sabia tudo quanto era o tratamento dessa cólica. E numa das vezes que eu cheguei lá, ela com cólica renal, eu vi um médico dela aplicando morfina. 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 E eu fui falar com o médico. Doutor, o senhor está aplicando morfina na minha filha? Esse era um médico, como eu digo, é um médico que fica plantonista, né? Não era um médico dela, Desse hospital. do Mater Dei, dentro do Mater Dei. Não, mas é recomendação médica. Digo, olha, doutor, eu tive cólica renal durante 30 anos da minha vida, algumas muito sérias, que eu tive inclusive bloqueio de um dos rins e nunca tomei morfina, não. Eu tomava era Buscopan composto. E aí eu fui falar com a Lorenza. Lorenza, isso é um absurdo. Eu, papai, você não podia ter falado isso, não pode falar isso com o médico, quem está sentindo a dor sou eu que sei. Ok. O meu medo disso tudinho é que a Lorenza ficasse dependente de morfina. E ela ficou. E ela ficou dependente de morfina. Tanto que essas idas no hospital, ela ia para tomar morfina. Chegava lá, tá morrendo de dores e tal. E o cara, eu sou promotor, eu prendo, e não sei o quê. Tome injeção. E Eu nunca Marco, vi, eu nunca ele vi curar uma dependência com injetando mais o produto que você é dependente. E Marco, você tinha, pelo menos o André tinha dito no telefone para você que um médico já tinha passado na casa dele, já tinha dito que ela estava morta. Não, Existiu o essa que figura desse médico? o médico chama-se Alexandre. Alexandre? Né? Mas eu acho que é Alexandre mesmo. Me foge o nome. Uhum. É, Itamar, não é Alexandre, não. É Itamar o médico. A Lorenza estava em casa e disse que passou mal. Ele pegou o telefone e ligou para o Mater Dei, pedindo uma ambulância.
e pedindo essa ambulância e pedindo que trouxesse um remédio, esse aparelho que faz Respiração, né? é, endoscopia. Não é endoscopia, né? É o aparelho que você entubar a pessoa. Ah, entendi. E o médico levou o aparelho para entubar. Depois nós ficamos sabendo que esse aparelho para entubar não é padrão desse tipo de atendimento. Ele só levou o fator para entubar a Lorenza porque o André pediu. Ao chegar na casa da Lorenza, o André falou: ela está sem respirar, se eu entuba ela. A preocupação da intubação do André é porque Por causa do ele pescoço. sabia que poderia ter algum problema e ele ia alegar como Sim. ele alegou que foi intubação que causou a fratura na vértebra da Lorenza. Nenhum aluno primário de medicina consegue fraturar uma vértebra cervical com um aparelho flexível de intubação. E aí ele entubou a Lorenza e declarou a morte da Lorenza às 7 horas e 17 minutos. Mentira! O IML disse que a Lorenza morreu entre 2h30 e 3 horas da manhã. Da manhã. Da manhã. Ele declarou a morte às 7h17. Ou seja, quando ele chegou na casa, lá em cima, que era por volta de 6h40, ela já estava morta há mais de 3 horas. E os filhos estavam em casa? Todos eles. Todos eles em Eles casa. não escutaram nada? Não. Nenhum deles. Disse que não escutou. O André, que é o mais velho, passou a noite, a enfermeira estava segurando os pés da Lorenza e o médico fazendo massagem. Ele foi ao banheiro, disse que pulou por cima dos pés da Maquele. Maquele é enfermeira. E foi para o banheiro, entrou e voltou e foi para casa de novo. Foi para a cama. O André disse que levou o Léo, que era bebê, tinha meses de nascido, para o quarto dos meninos mais velhos, ligando a sua mãe, está passando mal, fica com o André, o Léo aqui, que eu vou chamar o Mater Dei. Isso é a versão deles. Eu penso também na sua filha, né? Em que sentido? Em, de alguma maneira, ela estar mal e sendo silenciada, ela possivelmente não conseguiria falar com ninguém, porque ele tinha afastado de todo mundo. E você, mesmo assim, não desistiu de tentar alertar ela, né? Você, desde o começo, Não, nós tentou. falamos muito com ela, Milena. Mas Uhum, chega um ponto, Milena, que a conversa vira briga. uhum. Não é? Você só veio falar, o André é muito bom e não sei o que, pronto. O que você pode fazer? O que você pode fazer? E Marco, como é que ficaram os filhos? Você disse que tinha um que era meio que estava em meses, né, recém-nascido, com o pai preso, eles ficaram com quem? Com os avós? Muito bem. Primeiramente, tinha um documento dele, tinha um documento, o que, Claudinha? Tinha um documento dele registrado no cartório, dizendo que na falta dele, da Lorenza, os meninos ficariam com um médico de Belo Horizonte. Médico. Isso, um documento assinado por ele e pela minha filha. E registrado como é que eu falo isso, Cláudio? Registrado no cartório. Documento oficial. E esse médico era o quê? Amigo deles?
Médico era amigo deles. Então ele ficou com os filhos. Por 3 meses. E depois? Aí depois ele disse que não queria ficar mais. Aí o juiz determinou que esses meninos ficassem com uma preceptora, os meninos menores, com uma preceptora em Belo Horizonte, e o André, que já tinha 18 anos, ia morar num apartamento e assumia a responsabilidade, já que ele era maior. Hoje você tem contato com algum deles? Nem com o André, nem com a Mariana, e não quero ver nem fotografia. Os outros 3 meninos menores, eu tenho contato, eles no momento estão aí em São Paulo, na casa da minha filha Amanda, sob protesto do pai. Ele não quer que os meninos fossem para a casa da Amanda, E mas Marcos, eles estão aí. é, nesse período todo eu sei que você sofreu muito, né? Uhum. Principalmente em ver que a sua filha não te escutou. Como é que você fala em palavras isso depois de tudo? O que que você sentiu naquele momento? A gente não sabe explicar certas coisas da vida, não é, Melhor? Não adianta eu falar por que que ela não me escutou. Ela não me escutou. O passado é aquele ditado: leite derramado não se pode pegar. Infelizmente, o passado ficou. E eu sinto uma dor muito grande, porque na época eu não estava conversando com ela. E eu sinto que se eu tivesse conversando, eu poderia ajudar. Poderia não. Quem vive comigo, quem vive com ela, disse: Marco, bobagem, você não poderia de jeito nenhum. Não adianta a gente ter esse remorso, e eu tenho muito grande. Mas o que que a gente pode fazer? Como é que você está hoje? Péssimo. Dizem que o luto tem um prazo, né? Eu não sei que prazo é esse, não, mas o meu já está muito longo. E eu sinto muita dor. Marco, das saudades que você tem da Lorenza, claro que a gente falou de muitos momentos difíceis, mas agora remetendo aos momentos bons, quais saudades que você tem dela, assim, remetendo aos momentos que era exclusivo da personalidade dela? Mas a Lorenza era muito agarrada comigo, muito mais do que com a mãe dela. E mais agarrada que a Amanda é comigo. Embora você, como pai, você sempre procura ser pai de gêmeas, univitelinas. Uma é a cara da outra. E mesmo assim, o que eu digo, Marco? Que eu tenho as últimas lembranças minhas muito boas. Eu estava mexendo em umas fotos aqui outro dia, e essas fotos nós estávamos em Cabo Frio, eu morava em Belo Horizonte, e na época das férias nós íamos muito para Cabo Frio. Todas as férias nós íamos para Cabo Frio. E estava com ela nos barquinhos lá em Arraial do Cabo, ela sentada no meu colo e a outra pulando do meu lado. Sinto muita saudade daquela época, que ela tinha 7 anos.
Ela morreu aos 41. Então, é uma época que foi talvez a mais feliz da minha vida. Se você pudesse reencontrar novamente a Lorenza, o que você gostaria de dizer para ela? Ai, não sei, eu não tenho ideia o que eu falaria, não. Eu com certeza ia dar um abraço muito forte nela. E Marco, Ia dar um abraço muito forte. muito dessa entrevista que você dá, mesmo te machucando muito, é principalmente para alertar os pais, né? Que você sempre Sem diz. dúvida. Então, Isso é muito eu importante, é vou muito importante. pedir para você deixar uma mensagem para os pais. Nós temos que entender que o filho é uma pérola muito grande que a gente não pode deixar ela terminar. A lógica é que os pais terminem primeiro que os filhos. Nós nunca teremos uma atenção achando que o filho tem que pensar como nós pensamos. Eles não vão pensar, é jovem, é rebelde. O que nós temos que fazer é sempre entender. Temos que procurar entender. Converse. Converse ao máximo com seus filhos. Converse bastante. Eles vão ser contra da maioria das coisas que você vai conversar, mas não faz mal. Continue conversando. É assim que a gente tem que fazer, Milena. Marco, queria poder dar um abraço em você também, porque é tão doloroso tudo que você passou, você perdeu sua esposa, na verdade vocês já não estavam mais juntos, né? Mãe Não. da, mas também é uma perda, porque você passou anos convivendo com ela. Perder uma filha já é muito forte, imagina do jeito que foi. Uhum. E ainda ter que sofrer essas coisas dos seus netos. Você passou por momentos tão difíceis e é uma dor que ainda tá, como você disse, né? Que não vê o fim do túnel. Mas eu te agradeço por vir aqui, por essa coragem de vir aqui. Isso também serve de memória da sua filha, para uma lembrança também de como ela foi em vida, mas também para salvar muitas outras vidas de pessoas que talvez precisam escutar essa mensagem, principalmente pais que podem alertar suas filhas. Então, eu te agradeço demais, Marco, por essa tua luta. Ok, Milena. Eu aqui agradeço a você. Muito obrigado pelo espaço e que isso percorra muitas casas, que os pais possam ver o que eu passei, para eles não passarem o que eu passei.